Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando alguém faz alguma coisa ruim para vocês, vocês desejam o mal para essa pessoa? Vocês querem que ela tropece, bata o joelho na quina da mesa? Não é assim? Ela passa, faz alguma coisa de ruim para vocês, aí você chega lá e fala que você chute o primeira quina de banco que você achar aí pela frente. Para ela passar 3 dias chorando por causa do dedo arrebentado, não é isso? É, né? Pois é, gente. A maioria de nós sempre foi assim, né? Quando as pessoas fazem alguma coisa de ruim para nós, o que que nós pensamos? A gente já pensa logo, ô Deus, manda ali né? Manda cair uma pedra no pé daquela pessoa ali, só para ela ver o tanto que ela me fez mal, né? Isso assim falando numa boa, né? Porque o que passa pela cabeça da gente é muitas outras coisas, né? Mas é interessante como a palavra de Deus, ela nos ensina justamente o contrário. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, a palavra de Deus, ela fala assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O que esse texto está tentando nos dizer? Deus está dizendo para nós que a vingança é dele. Todo mundo que mexe com alguém que é de Deus, a vingança é do próprio Deus. É como se estivesse mexendo com o próprio Deus. Tudo aquilo que alguém nos faz, e nós somos filhos de Deus e andamos com Deus e procuramos levar uma vida em Deus. Tudo aquilo que nos é feito por qualquer pessoa é como se ela estivesse fazendo ao próprio Deus. E Deus está dizendo aqui: a vingança é minha. Você não precisa se preocupar em tentar vingar aquilo que te fizeram. Você não precisa se preocupar em querer que aquela pessoa se dê mal. Você não precisa se preocupar em pensar coisas ruins para aquela pessoa, porque a vingança é de Deus. Nunca procurem vingar-se, nunca procure fazer aos outros o mal que eles te fizeram. Deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente precisa permitir que Deus cumpra a sua palavra na nossa vida. Muitas vezes a gente não permite que Deus seja Deus na nossa vida, sabia? Muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente quer resolver as coisas. E a gente acaba fazendo pior do que as pessoas fazem para nós. Porque quando a gente está com raiva, a gente sempre deseja para as pessoas muito mais do que elas nos fizeram. Você já notou que quando alguém te faz alguma coisa ruim, você nunca deseja para ela o mesmo tanto que ela te fez? A gente sempre deseja muito mais do que o que ela fez para nós. Olha só que interessante o que Jesus falou para os próprios discípulos dele,
Em Lucas, no capítulo 9, versículos 51 até 56, a palavra de Deus ela nos conta que certa vez eles estava se aproximando o tempo em que seria elevado aos céus, que Jesus ia morrer e ser levado aos céus. Então Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E ele enviou mensageiros à sua frente. E indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele estava indo para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o senhor quer que a gente faça cair fogo do céu para destruí-los? Olha só que interessante. O povo daquela cidade não quis receber eles, não quis deixar que eles entrassem na cidade. E o que eles queriam fazer contra aquele povo? Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus, olhando para eles, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. E aí Jesus foi para outro povoado. Essa passagem, essa frase aqui de Jesus, ela é primordial para a nossa vida. Olha só o que Jesus fala. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, não veio para destruir a vida dos homens, mas ele veio para salvá-los. Jesus não veio para castigar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para retribuir o mal, Jesus veio para fazer o bem. A palavra de Deus diz em outro texto que nós devemos pagar o mal com o bem. A gente nunca pode pagar o mal fazendo o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. Se uma pessoa te faz mal, você tem que fazer bem a ela. Se uma pessoa te trata mal, você tem que tratar bem a ela. Orar por ela. Pedir para que Deus abençoe ela. É interessante que eu sempre tive um problema meio que sério com um companheiro de trabalho. A gente nunca se deu bem. É engraçado que quando ele entrou na empresa, eu ensinei ele a trabalhar, ensinei tudo que tinha que passar, que passei todo o serviço que tinha que ser feito, e a partir daí, ele sempre trabalhou para me prejudicar. Tudo que ele fazia era procurando botar culpa em mim, era procurando desfazer o que eu estava fazendo, o que eu conseguia dentro da empresa, ele ia lá e dava um jeito de bloquear, porque se eu tinha, ele também tinha que ter. Então, sempre foi uma pessoa que a gente sempre bateu de frente, a gente sempre teve problemas. Eu só fui parar de ter problemas com essa pessoa o dia que eu entendi de Deus que eu tinha que orar para ele ser abençoado. O dia que eu comecei a orar por ele, para que ele fosse abençoado, para que ele fosse promovido, para que ele fosse bem-sucedido no trabalho, nós começamos a não ter problemas mais. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Pague o mal com bem. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te faz mal.
Ore por aqueles que te prejudicam de alguma forma. É difícil? Meu Deus, como é difícil! Como é difícil você fazer isso? É assim, é loucura. É aquilo que a palavra de Deus diz, que nós, aqueles que andam de acordo com as coisas de Deus, a gente é meio louco. Por quê? Porque a gente anda na contramão do mundo. Mas é isso que a Bíblia diz. Se te fizeram mal, faça o bem para eles. Se alguém pisa em você, exalta eles. Se alguém não te pagou, abençoa a vida dele e fala: glória a Deus, Deus tem mais para me dar. Se alguém fez fofoca com você, fala bem da pessoa. Porque às vezes, sabe, a pessoa faz fofoca do seu nome falando mal, e aí o outro que ouviu a fofoca vai ouvir você falando bem dela. Poxa, mas fulano é bacana, né? Fulano é gente boa, fulano é isso, fulano é aquilo. Essa pessoa ela vai olhar assim e vai falar: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, essa conta não fecha. Porque a outra lá está falando mal, essa aqui está falando bem, então a conta não bate. A gente precisa aprender a fazer com que as pessoas que se colocam contra nós, elas vejam que o problema delas não é conosco, é com Deus. A inveja que talvez sintam de você é porque você é abençoado. As coisas que as pessoas quando olham para nós e nós andamos com Deus e nós temos uma vida com Deus, elas veem em nós as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Sabe? Muitas vezes a gente olha assim, a gente até fala, tem muita gente, eu já ouvi muito isso, a pessoa falar: poxa, mas eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu moro de aluguel, sabe? Eu não tenho nada, por que que as pessoas me invejam? E eu sempre respondo a mesma coisa. As pessoas te invejam porque elas veem em você o brilho da luz de Jesus que elas não têm. Elas veem em você a alegria que vem do Espírito Santo, coisa que elas não têm. Elas veem em você um trabalho de excelência que você está fazendo para Deus, coisa que elas não fazem, porque as pessoas que não têm Deus, elas fazem somente o que elas têm que fazer. Elas não fazem nada além. Então, as pessoas começam a nos invejar por isso, porque elas começam a ver em nós as maravilhas que Deus faz por nós. E Deus nos honra aonde quer que a gente passe. Eu tenho certeza que se a gente for perguntar aqui, muitas pessoas vão poder relatar testemunhos de Deus honrando elas aonde elas estão. Às vezes até assim numa situação que você pensa: poxa, vou rodar aqui hoje agora eu tô fora. E quando você vai ver, Deus te exalta, você ganha aquela posição, você ganha aquela promoção. Ou então todo mundo leva bronca e você não. No momento que as pessoas estão levando bronca, o chefe vem e te elogia. Deus, ele sempre traz a sua justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele dá a cada um de acordo com o que cada um planta. Deus, ele devolve a cada um de acordo com o que cada um dá a ele.
Se nós formos pessoas que abençoamos aqueles que nos prejudicam, Deus vai nos honrar. Se nós somos pessoas que não desejamos o mal a ninguém, mas a gente deseja que as pessoas sejam abençoadas, Deus vai nos honrar. No tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas ele vai fazer. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não deve nada a ninguém. A própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai dar, ele vai fazer. O problema é que muitas vezes não é no nosso tempo e não é do nosso jeito. É do jeito dele, no tempo dele. A gente está acostumado hoje em dia, dizem que é a geração do fast food, né? É a geração que pede comida, a comida chega rapidinho, né? E a gente já come ali, acabou, tá certo, tá tudo. Só que Deus, ele não funciona como fast food. As coisas de Deus, elas são preparadas, as coisas de Deus são feitas com excelência. As coisas de Deus vêm para ser bênçãos permanentes. As coisas de Deus chegam para ser como Isaac, que vai ser bênção, vai ser permanente, vai ser uma alegria. As bênçãos de Deus chegam para ser como o companheiro da Esther, que vai chegar e vai ser um companheiro, vai ser uma pessoa que vai tratá-la bem. As bênçãos de Deus chegam para ser como a Brenda, como o Pietro, que são alegria, são preocupação, sim, mas são bênçãos, são alegria para a Estela, para o Tiago. E as bênçãos de Deus chegam na hora dele, no tempo dele e para a honra e glória dele. Então, que essa palavra hoje nos traga a reflexão, nos traga à nossa mente o aprendizado de nós não desejarmos o mal para as outras pessoas, por mais que elas nos façam raiva, por mais que elas nos prejudiquem, por mais que elas nos deixem em situações difíceis, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba liberar a vida dessas pessoas, que a gente saiba colocar nas mãos de Deus e dizer: Pai, olha, o senhor viu isso, Pai? O senhor viu? O senhor viu o que fulano fez comigo? Ó, Pai, o senhor viu que fulano veio aqui arrumar o cabelo e não me pagou? Ainda foi desaforado? Pai, ó, tá nas tuas mãos. Eu não vou correr atrás, não. Tá nas tuas mãos. Quando a gente começar a tomar esse tipo de atitude, Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Porque Ele vai ver o nosso coração generoso. Ele vai ver o nosso coração bondoso. Ele vai ver o nosso coração disposto a perdoar, disposto a fazer as coisas, não porque nós estamos sentindo, não, não. Não é por sentimento, é por obediência. Perdoar é um mandamento. Perdoar, perdoai. Amar é um mandamento, não é um sentimento. A gente não ama por sentimento, a gente ama porque Deus nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. Hoje em dia as pessoas estão muito nesse negócio, eu não estou sentindo, e aí não faz. Mas não é por sentimento. A gente precisa liberar perdão porque Deus mandou perdoar.
A gente precisa amar porque Deus mandou amar. Quando nós começarmos a obedecer a Deus, quando nós começarmos a nos colocar numa posição de obediência, como servos que recebem uma determinação e cumprem, Deus vai enxergar em nós um coração sincero, um coração de servo, um coração que verdadeiramente ama a Deus e obedece. Por quê? Porque entendeu que Ele é Deus, que a vontade é dele e nós estamos aqui para cumprir o que Ele colocou na nossa vida. Que a gente possa ter isso na nossa mente hoje, que a gente possa pegar essa palavra e trazer para o nosso coração e passar a colocar isso em prática. Hoje mesmo, amanhã, as pessoas que nos fizeram mal, chegar nelas e falar: ô fulano, ó beleza, ó tranquilo, tá tranquilo, não se preocupa não, tá tudo jóia. Eu te abençoo em nome de Jesus. As pessoas não vão entender. Elas vão até achar que você está debochando delas. Mas o que elas vão achar ou não, não importa. O que importa é que você vai estar obedecendo aquilo que Deus mandou para que você fizesse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a gente possa tirar lições preciosas dessa palavra de hoje. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse tempo de oração, meu Pai. Te agradeço, Senhor, pelos esclarecimentos da tua palavra, Pai, que não deixa dúvida. A tua palavra é sempre clara, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, estudando, ouvindo a tua palavra, juntos como família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que a luz de Jesus brilhe em você e que o Espírito Santo te guie em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que a palavra ministrada aqui hoje chegue até várias pessoas, até os confins da internet. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui têm um conteúdo relevante, um conteúdo que edifica a fé, um conteúdo aonde é pregada a palavra de Deus pura. Em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama, que te rodeia, que te considera, permita que elas escutem essa palavra e sejam edificadas. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Que você seja uma bênção. Em nome de Jesus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.